Olá amigos, paz e bens a todos vocês. Oportunidade temos diariamente justamente de fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança, esse ânimo que é tão importante para que possamos continuar a dar sequência à nossa vida, nossos projetos, seja na escola, seja na família, seja na igreja, no trabalho ou em qualquer local que perpassa a tua ação nessa sociedade. Mas para isso o Evangelho de hoje nos traz lições importantíssimas, pois Mateus nos diz o seguinte: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com muito medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos que tocaram ficaram curados. Queridos amigos, que evangelho interessante para que nós possamos nos fortalecer justamente em nossa caminhada terrena. Esses frutos oriundos desse santo evangelho deve ser algo que temos que ter essa sensibilidade de perceber no nosso dia a dia e colocar em prática onde quer que nós estejamos. Os frutos do evangelho são valores positivos, acima de tudo, para a nossa transformação, nos dar cada vez mais esse ânimo, aumentar a nossa fé, a certeza nesse Cristo, essa esperança que é tão importante para que nós possamos seguir em frente a essa nossa caminhada e vida nessa fase terrena que nós experimentamos. É preciso, acima de tudo, ter essa certeza. E o Evangelho de hoje traz esse episódio em que os discípulos justamente estão ali caminhando, navegando, e eis que aparece Jesus para eles e eles ficam assustados. Nesse momento o vento estava também forte, o vento soprava forte, e eis que os discípulos, assustados por pensar em ver um fantasma, mas logo o reconhecem. E Pedro sempre foi um destaque entre os apóstolos, porque Pedro ele deixava transparecer a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua maneira de interpelar Jesus, a sua forma de questionar, de ir ao encontro de Cristo. E Pedro pede para Jesus, né? Pedro pede a Jesus que o permita ir até Jesus, caminhando sobre as águas. E Jesus diz a Pedro: "Vem." Pedro começa a caminhar, e de uma hora para outra, ao caminhar sobre as águas, Pedro começa a desfalecer, começa a afundar. E Pedro grita: "Jesus, socorre-me." E Jesus o socorre. E Cristo diz para Pedro: "Homens de pouca fé, homem fraco na fé, por que você duvidaste?" E quantas vezes nós duvidamos quando temos dificuldades em algum problema em nossa vida? Quantas e quantas
vezes, nós, por meio que professamos essa fé na oralidade, na fala, diante das angústias, das tempestades, do desespero, das madrugadas inseguras, da fragilidade do nosso dia a dia, das nossas incertezas, diante desse tempo de pandemia, quantas e quantas vezes nos sentimos inseguros, porque a nossa fé se exaure. A nossa fé tem que ser fortalecida. A nossa fé tem que ser fortalecida quando eu me alimento da palavra, quando eu me alimento da oração, quando eu me alimento cada vez mais dessa espiritualidade, nessa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu me deixo abandonar a Cristo e deixo com que Ele conduza a minha vida. Quando eu tenho essa certeza, essa esperança, esse ânimo e essa fé que com Cristo, por Cristo e para Cristo é que tem sentido a minha vida, as coisas ficam mais amenas. É aí que nós encontramos discernimento por meio do Espírito Santo, sabedoria, humildade, coragem, fé, esperança, ânimo para ir em frente aos anseios de nosso dia a dia. E é preciso que nós passamos por meio dessa certeza, entender que por mais que você esteja passando dificuldade, você esteja passando alguma fragilidade, alguma insegurança, algum receio, algum medo, alguma tempestade, mas Cristo está nesse momento com você, comigo, te dizendo: coragem, força, fé, ânimo, tem esperança, eu estou contigo, nunca, jamais desampararei até o final dos tempos. E é isso que deve ser cada vez mais o nosso sentido de vida. Problema todos nós temos. Hoje surge um, nós resolvemos, amanhã surge outro, uns maiores, outros menores, e muitas vezes nós achamos que só nós temos problemas maiores que as pessoas. Às vezes nós somos tão frágeis, nossa fé é tão pequena, que um simples vento, diante das incertezas, diante da desesperança, nos deixa abatido cada vez mais. Mas preciso entender que há um vento impetuoso que sopra em cada um de nós, e o vento do Espírito Santo que nos reanima, nos fortalece com essa presença do Deus vivo, e que nós possamos, acima de tudo, perceber e fazer valer cada vez mais o sentido da nossa fé por meio da prática da oração, da partilha, da Eucaristia, do fazer o bem e principalmente dos valores oriundos do Evangelho. Isso que tem sentido em nossa vida, isso que é salutar em nossa caminhada terrena. Foco na fé, na esperança, no ânimo e paz e bem a você também.